Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o empata e a dependência emocional. Nós, empatas, desde a infância, nós somos totalmente dependentes emocionalmente, né? E é claro que se nós demonstramos uma vulnerabilidade emocional, é muito comum, né, que os nossos responsáveis estimulem ainda mais essa dependência, né? Por quê? Porque eles querem nos proteger, né? Nós passamos a ser super protegidos, ao invés de estimulados para que a gente se torne mais independente emocionalmente. Então, mesmo que a sua sensibilidade tenha sido aflorada na idade adulta, nós já nascemos sensíveis, né? Nós já nascemos empatas. Nós tivemos uma fase, né? Muitos de nós, alguns começaram muito cedo a perceber, né? A ver coisas, a sentir de uma forma clara as energias, porém, a maioria de nós somos um pouco protegidos no sentido não de não sentir, mas a gente, enfim, a gente é como se a gente tivesse uma proteção, né? De perceber a energia de fora de uma forma assim muito de receber ataques, melhor dizendo, né? Então, o que a gente sente na infância é o empata, é essa dependência, essa insegurança de se resolver sozinho ou de cuidar de si mesmo, sabe? É como se a gente necessitasse ter alguém na retaguarda o tempo inteiro para nos amparar. É como se a gente tivesse vivendo, né, experimentando, aprendendo e atrás de você, você olha, tem que ter alguém ali te observando, cuidando de você, para você se sentir seguro, né? Pelo menos era assim que eu me sentia na infância. E é óbvio que os nossos responsáveis, quando eles percebem a nossa vulnerabilidade, a nossa dependência emocional, que é visto muitas vezes como uma fraqueza, então quando eles veem essa fraqueza nossa, a atitude é de super proteger, né? Ao invés de estimular que você crie mecanismos, né, para que você aprenda a cuidar de si no que você pode ainda na infância. Então, eu vou dar um exemplo de pequenos detalhes. Eu fui uma criança bastante mimada pela minha mãe, né? Eu digo isso hoje, ela assiste meus vídeos, às vezes ela fala, você fala isso, você fala, né? Você falou isso. Eu falei, não, mãe, mas é sempre como a gente se sente. Não existe certo e errado, né? O que eu não tô cobrando os meus pais, nem as pessoas que cuidaram de mim. Não é uma cobrança, é uma percepção de como a gente recebe aquela informação, né? Como nós absorvemos aquilo, né? Que também nós não temos culpa, é a forma como a gente absorve. Então, eu fui uma criança bastante mimada no sentido de cuidado. Como sempre fui muito sensível, eu sempre fui muito dependente. Tanto que eu não ia, eu tinha uma rejeição à escola muito grande. Por quê? Justamente para eu não ficar sozinha num ambiente que não era nem um pouco familiar. Então, a minha segurança era sempre junto com a minha mãe. Onde minha mãe não tivesse, eu não queria estar. E por mais que ela insistisse para que eu fosse, mas em algumas atitudes, ela, sem perceber, acabava me condicionando mais a ela, como, por exemplo, fazer tudo por mim. Fazer o meu café da manhã, sabe? Cuidar de coisas, pequenos detalhes que poderia me dar, né, como tipo assim, você é capaz de estimular para que eu me tornasse mais independente, acabava suprindo, né? Mas o amor faz isso, né? O amor faz isso. A gente, por amor, acaba fazendo de tudo por um filho. Hoje em dia, como tem mais informação, né? A gente consegue equilibrar mais isso, a gente consegue tornar a criança mais independente. Mas na minha época não era assim, né? Então, nós, desde criança, somos dependentes emocionais.
do pai, da mãe, de um responsável, de alguém específico. Enfim, e quando a gente cresce e a gente vai começar a se relacionar com as pessoas, essa insegurança, essa carência e independência emocional, ela continua vibrando ali em você. E por mais que você seja inteligente, seja amorosa, seja, enfim, sensível, né, de uma forma positiva, uma pessoa que boa, você não consegue fluir naturalmente na sua vida por conta dessa dependência emocional. Então, o que o dependente emocional atrai? O dependente emocional atrai manipuladores, pessoas que percebem aquela sua fragilidade, mas elas também percebem a sua grandeza. E aí elas juntam para elas o útil ao agradável, né? Nossa, eu quero alguém. Ali existe um oceano, mas um oceano que não sabe para onde, sabe? Um rio, vamos botar assim, ali tem um rio, só que aquele rio ele não sabe para onde fluir. Então vem cá, que eu vou te guiar. E aí começa aquele processo de você cair nas mãos de personalidades narcisistas, psicopatas, enfim. Justamente porque eles sabem do que você depende. E aí eles começam a alimentar isso em você. Entende? Eles começam a te dar essa falsa segurança. Né? Que não é que seja falsa segurança. Eles começam a te dar uma segurança em troca de todo aquele potencial que você tem ali guardado em troca daquilo. E aí você fica amarrado a situações e a pessoas porque você não consegue enxergar a sua potencialidade, o seu potencial. Você não consegue se enxergar a sua independência. Então, observe bem se você não consegue ter a sua independência financeira por conta de você não conseguir ter a sua independência emocional. Para você conseguir sair dessa dependência emocional, é preciso você curar essa carência de si mesma. É muito trabalhoso, gente, mas ou você trabalha isso, cura isso dentro de você, ou você vai viver a vida inteira à mercê da manipulação dos outros. Você vira um fantoche na mão das pessoas. Você não tem a sua individualidade, você não consegue se tornar um indivíduo e buscar pela sua própria realização pessoal. É muito difícil? É. Mas eu sinto que esse é o desafio de nós empatas. Nos tornarmos indivíduos independentes. Começando pela independência emocional. Nós temos muito apego às situações e às pessoas, a algumas pessoas. E principalmente, nós não sabemos nos posicionar. A gente não sabe usar a palavra não. E como diz o Osho, quando você não sabe dizer não, o seu sim não serve de nada. Eu vou repetir, ver se vocês conseguem entender. Quando você diz sim o tempo todo e você não consegue dizer não, o seu sim não vale nada. Porque você só doa o tempo inteiro. Sim, sim, sim. Como que você está colaborando para que o outro saiba das suas necessidades? Porque se você só diz sim, é porque para você tudo bem. Só que você sabe que não é bem assim. Muitas vezes nós dizemos sim porque a gente quer evitar conflitos, a gente quer evitar confronto,
a gente quer evitar, a gente quer que aquilo tudo se resolva. Ah, tá. Ah, tá. Sim. Só que isso não resolve. Chega uma hora que você seca de tanto sim. E quando você quer receber, ninguém dá atenção para isso, ninguém dá bola para isso. Por que você dá tanto? Por que agora você quer reclamar? Por que agora você quer receber? Entende? Então, eu estou passando por um processo de transformação extremamente doloroso. Extremamente doloroso. Para vocês terem ideia do quanto que eu era, né, dependente emocionalmente, eu me dou tanto, sempre me doei tanto por conta dessa dependência, de não saber me posicionar, de não saber dizer não, que eu sempre sequei. E literalmente eu emagreço, né? Então todo esse processo meu, eu emagreci. Eu perdi uns 3 a 4 quilos. E eu já sou magra. Porque o trabalho de você, o trabalhar o emocional, o corpo emocional, é algo muito desafiador. Mas é preciso. Porque ou você tem a opção de ter a sua vida, a sua vida, a sua individualidade pela vida inteira nas mãos de alguém, ou você resgata a sua vida e enfrenta todos os seus medos, todas as suas inseguranças, mesmo com a sua incerteza futura. Por quê? Você precisa fechar portas para abrir outras. E a gente, com a nossa dependência emocional, nós não conseguimos fazer isso. Porque a gente tem medo da porta não se abrir. Só que, cara, você tem que parar e pensar. Todo mundo consegue. Por que eu não consigo? Você tem que começar a trabalhar o reconhecimento do seu valor. Estudar muito, gente. É óbvio que estudar muito. Não só a si mesmo, como adquirir conhecimento para poder aprender a aplicar no teu dia a dia. Para você também não cair nas mãos de outros manipuladores, porque senão, se você sair da mão de um e não trabalhar dentro de você essa independência, você vai acabar caindo na mão de um outro manipulador. E isso pode ser num relacionamento amoroso, como pode ser de trabalho. Sabe? E aí, todo esse trabalho de independência emocional é um trabalho de você entrar numa solidão total. E isso é um pouco complicado, que as pessoas à sua volta elas não entendem, porque você se afasta. Você se afasta para quê? Para você encontrar o seu centro, para você se reconhecer como indivíduo, para você parar de sofrer interferências externas e começar a emergir de dentro de você mesmo. Porque você está acostumado a ser dependente. Fora que, quando você não trabalha essa independência emocional logo, e você cola com alguém, né? Uma pessoa que te manipula, que manipula isso em você, ela vai te colocando mais crença de que você não é capaz. Ela vai te apontando. Tá vendo como é que você não consegue sozinha? Tá vendo que se não fosse eu, você não ia conseguir? Tá vendo que você tudo depende de mim? E aí você cai em culpa. Porque realmente você concorda. Realmente, se não fosse você, se não fosse essa pessoa, eu não teria conseguido. E você acredita, você toma aquilo como verdade. Mas se a pessoa realmente tivesse boas intenções com você, ela ia estimular a sua independência. Ela ia falar, não, olha só, aqui você vai fazer sozinha, é isso, ó, faz assim. Ela ia te orientar, ela ia te mostrar, ela ia ter interesse. Mas pessoas egoístas não têm esse interesse. Ela quer mesmo que você dependa cada vez mais dela para ela te manipular cada vez mais e ela usar a tua energia para realizar os próprios sonhos. Né? Porque elas precisam de você também.
Os manipuladores precisam da sua energia para buscar o deles. Quem está lá fora, no mundo materialista apenas, não aceita, não quer enxergar esse fato, mas isso é um fato. Os manipuladores, eles têm uma força de ir buscar, mas eles não têm a energia magnética de atrair, que só o amor e o mundo espiritual proporciona. Então, se o materialista é apenas materialista, ele não tem um mundo espiritual aberto dentro dele, que é o mundo interno, o contato com a espiritualidade, que isso não tem nada a ver com mediunidade, tem a ver com a sua conexão com o que você sente como superior. O egocêntrico, o manipulador, o narcisista, por exemplo, ele se acha o próprio Deus, ele se acha o fodão. Então ele pode até dizer que acredita em Deus, que acredita em Jesus, mas crenças limitam. Acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa. Mas você ter aquilo florescido em você são outros 500. E esse tipo de pessoa manipuladora não tem. Então ele busca justamente essa pessoa que é fonte disso, que somos nós, os empatas. Buscam, né? Usam dessa nossa fraqueza, dependência emocional usam disso para poder crescer ali em cima de você. E às vezes isso parece o contrário, né? Parece que você é a pessoa dependente daquela pessoa. Mas você é apenas dependente emocionalmente. É só um mecanismozinho, é só só aquilo ali, não é? Você não tem uma dependência de tipo assim, eu não vivo sem aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa me dê tudo. Não, você não tem má intenção. É apenas uma fraqueza sua. Entende? E aí acaba que aquela pessoa, o manipulador, ele sente isso e ele pega aquilo ali, a tua energia. E aí você começa a secar. Você começa a secar. E não adianta, é o que eu falo, não adianta você trocar de pessoa. Não adianta, gente. Você primeiro precisa estar disposta a mudar isso em você. E aí você automaticamente muda o seu comportamento. E ao mudar o seu comportamento, a outra pessoa não vai ficar satisfeita. Porque você vai começar a dizer não e ela não está acostumada com isso. E aí vai começar a ter conflitos. E o manipulador, geralmente, ele não muda, gente. Uma pessoa, quando ela é manipuladora, ela quer ter o poder e o controle de tudo o tempo todo. Ela não está disposta a equilibrar a relação. Ela quer dominar o tempo todo a relação e você fica o tempo todo ali submissa. E aí você seca, você vai começar a entrar em depressão, você vai começar a entrar num estado de insatisfação muito grande, e é onde você começa a buscar o seu desenvolvimento. E aí você começa a se curar, e ao se curar, automaticamente você vai se desconectar daquela pessoa. Não vai mais haver conexão, porque você vai começar a entrar em conflito. Porque você vai começar a se posicionar, você vai começar a dizer, não, eu não quero. Não, eu não concordo. Não, eu não tô bem, eu não tô feliz. E a pessoa não vai ceder para você. Porque não interessa a ela. Porque ela é egoísta. Ela não pensa no outro, ela não é empática, ela não enxerga o outro, ela só enxerga o próprio umbigo. E aí você decide. Você vai continuar, vai estagnar ali e continuar nisso para ficar na zona de conforto, infeliz, ou você vai entrar num processo de transformação e curar isso. E começar a ver a potência que você é. Você vai continuar colocando isso para debaixo do tapete ou você vai curar isso em você? E aí, quando você começa esse processo de cura, que não é fácil, gente, claro que não é fácil. A gente não tem visão. O que eu vou fazer? Né?
Eu dependi a minha vida inteira dessa pessoa. O que eu vou fazer? Aí você vai se conectar, cara, com a tua essência. Você vai se conectar com a espiritualidade, porque quem está conectado com o essencial não tem como dar errado, gente. Vai passar por dificuldades? Vai. Mas você lembra que você está buscando conhecimento? Você vai buscar conhecimento, você vai começar a aplicar o conhecimento e, cara, a espiritualidade está ali te amparando. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Cara, isso é um processo para uma pessoa que tem que desenvolver muita coragem. E aí você começa a se reconhecer. Porque você vai ter que você vai desestruturar tudo, ainda insegura emocionalmente. Não pensem vocês que você vai primeiro ter a independência emocional para se desvencilhar, porque você só consegue essa independência emocional quebrando isso, quebrando, ruindo, isso tem que ruir, desestruturando tudo. Você tem que dar esse passo. O primeiro passo é você tomar atitude. Porque eu tentei curar, eu tentei me tornar independente ainda na relação manipuladora. Mas você não tem força porque você está sendo drenada. Eu não conseguia me desenvolver nessa dinâmica na dependência emocional. Eu não conseguia me tornar independente emocional na relação de dependência. Você não consegue isso. Você precisa quebrar isso. Porque quando você quebra isso, você traz a tua força de volta para você. Você não está mais doando a tua energia incondicionalmente. Você está recolhendo. E ao recolher, você começa a tomar força de volta. A tua força começa a ficar em você. Mas você ainda está lá insegura. Não pense você que apesar de você saber que tua força está ali com você, que você é forte, você começar a se reconhecer, você ainda tem horror do que possa acontecer. Mas isso é o ego. Isso é o ego. Isso é o ego. O ego está inseguro, o ego está medroso. Mas a tua intuição está dizendo, continua, continua, continua. Você precisa fechar ciclos para abrir outro. Você precisa de uma atitude de colocar fim a uma coisa para que o novo venha. Então você tem que saber exatamente o que você quer. Então o que me moveu eu quero ser feliz. Eu quero plenitude. Eu posso isso sozinha. Porque a independência, ela te torna livre. Livre em todos os sentidos, porque se você não é uma pessoa dependente emocionalmente, você tanto faz se tem alguém do teu lado ou não. Tanto faz se você está sozinha ou você está no meio de uma multidão. Por isso que essa coisa de você se fechar e você ficar sozinha e você se sentir bem segura sozinha, é aí que está a tua força. E as pessoas não entendem. Ah, porque você está se afastando de todo mundo para me aproximar de mim mesma. E quando eu me encontrar, eu vou me tornar livre. Gente, não é fácil. Não é fácil. Só Deus sabe o quanto eu sofri. E ainda, né, quanto doeu. Eu entrei em sofrimento do ego, sim. São muitas transformações, mas eu vejo cada vez que eu tomo uma atitude de fechar uma porta, outra automaticamente se abre.
E você precisa fazer isso, fechar uma porta para que outra se abra. Tomar uma decisão. Que quando você toma uma decisão, automaticamente algo acontece lá na frente. É assim que funciona o universo. Eu contei para vocês, quando eu tomei decisão de me separar, porque eu não queria mais um relacionamento onde não tinha profundidade, não tinha amor, não tinha olho no olho, não tinha carinho. Dias depois eu conheci a minha chama gêmea. Então eu entendi, eu preciso tomar decisões. Quando eu tomo decisões, a porta se abre para o novo. Então eu quero me separar. Uma porta se abriu. Eu fechei uma porta para abrir outra. Não tem como você abrir portas e deixar elas abertas para você poder ir fechando aos poucos. Não, você tem que fechar. Tem uma frase que diz, né? Fé é você colocar o pé para depois Deus colocar o chão. Não o contrário. Deus não coloca o chão e fala, agora pisa. Não, ele fala. Coloca o pé. Que quando você colocar o pé, eu venho com o chão. Isso é fé. Então eu comecei a me reconhecer. Eu sou uma pessoa preenchida de Deus dentro de mim, preenchida de espiritualidade, de amor incondicional, de verdade, de bem, de boas intenções. A minha vida nunca pode dar errado. Por mais que esteja se desestruturando. Então o que eu incentivo a vocês é coragem. Coragem para sair da zona de conforto. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa totalmente dependente do meu ex-marido. Financeiramente, emocionalmente, eu nunca resolvi nada. Eu nunca paguei uma conta, eu nunca fiz nada. Mas eu sou capaz de fazer. Entende? Eu aprendo. Eu tive que limpar as crenças de que sem mim você não sobrevive. Que a pessoa coloca. Sobrevivo. Quem tem boca vai a Roma. Como que faz isso? Peça ajuda, trabalhe a humildade, peça ajuda aos outros. Né? Vale a pena para você ser feliz. Então, é uma solidão profunda que você entra, que você fica, sabe, o teu ego quer se segurar em alguém. Eu preciso de alguém. Eu tô sozinha, e agora? E agora? E você deixa o teu ego cacarejar e o teu ser fala, ri, pula, dança, se exercita, vai gravar vídeo, vai estimular as pessoas, transforma a tua dor em algo positivo. Transforma o teu sofrimento, transforma. A minha vida é essa, é transformar. A minha vida é de um limão fazer uma limonada. E eu posso estar no fundo do poço. Deixa eu ir pro fundo do poço. Ninguém vai se meter. Ninguém vai julgar a minha escolha. Você tem que ligar o foda-se pra todo mundo. Foda-se. Ah, você sabe o que você tá fazendo? Não interessa. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu quero ser feliz, eu não tô feliz nessa porra. E eu vou buscar minha felicidade. Se você tem o essencial dentro de você, que é amor, que é vontade de ajudar, vontade de se doar incondicionalmente, não por uma pessoa específica que só te suga. Pega essa porra dessa energia que você só tá servindo a um pra te sugar e serve um bando de gente. Porque ela vai ser uma energia bem investida. Não jogada fora para um egoísta. Entende? Então você vai chegar uma hora que você vai se preencher tanto de si mesmo, você vai ficar independente, você vai se ver forte, você vai se ver capaz e você vai falar: pronto, agora eu não sinto mais solidão. Agora eu não preciso ter um homem. Eu não preciso ter ninguém. Quando alguém se aproximar de mim, né, e eu for me relacionar,
seja com quem for, eu vou dar e vou receber. E se a pessoa quiser ficar, bem. Se não quiser ficar, bem também. E aí você encontra o teu equilíbrio. E aí você se torna um imã de atrair, sabe? Você atrai, porque nós já somos, os empatas já tem um poder de atração muito grande. Porque como a gente tem muita energia, né? A gente doa muita energia, a gente atrai, só que a gente vai passar a atrair pessoas saudáveis também, não só pessoas manipuladoras. Não só pessoas com personalidades narcisistas, psicopatas, entendeu? Dominadoras. Nós vamos atrair também aquilo que a gente quer, porque você se reconhece, você está preenchida, plena, você sabe que, opa, você vai estar sempre em alerta, que quando alguém entrar, quando você sentir que alguém vem tentar te manipular, você, não, eu não preciso disso, eu não preciso de nada lá fora. Tudo tá aqui dentro, tudo parte de mim. Isso não tem nada a ver de você precisar de ajuda ou não precisar. Eu tô falando de dependência. Eu não dependo de nada lá fora. Eu só dependo de tudo que tá aqui dentro. Que vem da fonte. Que vem de uma força superior. Tem mais uma frase de Osho, né? Uma reflexão de Osho que ele fala. Observa a flor. Ela não precisa de nada de fora, no sentido de pessoas, né? Ela não depende de nada. Tudo que ela precisa é dado pela própria natureza. O sol, a água, né? Ela só precisa ser flor. Ela não tenta ser uma pedra. Ela não tenta ser uma flor, não tenta ser enfim, né? Uma pedra, ela não tenta ser a água, ela não tenta ser nada, ela simplesmente é, e ela floresce sendo o que ela é. A função dela é ser flor e ela é flor, ponto. Então, quando você entende qual é a sua função, é ser quem eu sou. Quem eu sou? Eu estou Renata, eu estou terapeuta holística, né? Eu estou mãe, eu estou, enfim, a função que eu escolhi exercer. Então, quem eu sou é indefinido, eu posso ser o que eu quiser ser. Basta eu ser livre, eu me sentir livre dentro de mim para exercer os papéis e buscar o melhor dentro desses papéis. Então, a gente não tem que se identificar com os papéis. Você vai lá, exerce os papéis da melhor maneira possível, mas você volta sempre para o teu centro, teu ponto de equilíbrio. E aí você tem tudo ali, tá tudo ali ao teu dispor. Se eu posso ser terapeuta, se eu posso ser uma vendedora, se eu posso pôr minha criatividade para fora, eu não dependo de ninguém. Eu dependo de mim mesma. Só depende do outro quem não se conhece. E aí você vê que você começa a manifestar Deus em você. Deus se manifesta através de você. Você começa a experimentar a vida, você começa, enfim, sabe? A florescer. Só que para isso você precisa passar pela escuridão. Você precisa experimentar o máximo de tudo aquilo. Você vê tudo se desmoronar e falar, só restou eu. E agora? Vai sofrer, vai ter a fase do sofrimento, vai ter a fase da dor, e agora, e agora, e agora, e a mente está, e agora, e agora, e agora, e você fala, observa. Observa e pensa o que você quer para a tua vida. E aí, quando a escuridão passar, você vai começar a ter clareza do passo a passo que você vai dar. E aí vai chegar uma hora que as pessoas vão ter que reconhecer. Reconhecer, se não reconhecer, eu não dependo mais da opinião de ninguém. A minha criança está segura, está bem nutrida por mim mesma. Preenchida de amor, de segurança,
totalmente independente, mas sem deixar de ter a pureza da criança, de ser alegre, de ser brincalhona, de ser feliz, não uma pessoa amargurada. Muito pelo contrário, essas pessoas que se amarguram, elas anulam a vida. Não. É você se tornar completa, plena. A palavra é plena. E aí não tem como dar certo, gente. Pode demorar um pouco, pode, a passos de, né? Um passo de cada vez. Mas também tem mais uma frase que diz assim: aprenda a existir na dor. Mesmo doendo, mesmo sofrendo, eu estou existindo ali. Eu estou experimentando. Então aprenda a existir naquele processo. Aprenda a colocar uma neutralidade, sabe? Dor e prazer não tem que fazer diferença. São processos. Para você chegar no prazer, você tem que passar pela dor. Coragem. Coragem de ir de encontro à sua liberdade. E a liberdade só é possível quando você se torna independente emocionalmente primeiro. Porque aí, quando você se liberta emocionalmente das dependências, você começa a colocar sua criatividade para fora e aí você começa a trabalhar pela sua própria independência financeira também. Cara, não tem como não dar bom. Não tem. Não tem como não dar bom. É um processo, entendeu? Que você tem que escolher. Sofrer dependente a vida inteira ou enfrentar e transformar tudo aquilo em felicidade, em alegria, em plenitude, em liberdade. É isso, gente. Se você gostou, deixe um like, né? Curtam, compartilhem e comentem, porque eu gosto muito. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.